Olá, tubarões! Estamos aqui hoje com uma pessoa muito legal que eu quero que vocês deem bastante atenção, porque é um mercado novo, é uma coisa nova que está acontecendo no Brasil. Aliás, está acontecendo no mundo, mas no Brasil especialmente, está crescendo muito e muito rápido. E que a gente que gosta de oportunidade de negócio, está aí um mercado que precisa de muita coisa, porque ele vai explodir e vai precisar de você, empreendedor. Bom, eu estou falando de Lucas André. Lucas André é da Fast Tênis e vai falar um pouquinho pra gente sobre tênis. Mas antes de tudo, vai falar um pouquinho dele, porque a história dele é maravilhosa. Obrigada, Lucas, você ter vindo até aqui, viu? Papo de Tubarões. Tem muito prazer te receber. Ô, Cris, obrigado pelo convite. Antes de qualquer coisa, você conta um pouquinho de você. Antes de falar da Fast Tênis, a gente quer conhecer o Lucas. Quem é o Lucas? Tá bom. Meu nome é Lucas André, nascido em Oliveira, no interior próximo de Belo Horizonte. Sou empreendedor. As pessoas perguntam, o que você é? Eu sou um empreendedor. As outras coisas eu estou como? Mas desde novinho eu sempre gostei de vender as coisas, de fazer um negocinho, sabe? Era férias, eu fazia sorvete, vendia para os vizinhos. Eu sempre gostei de fazer negócio, sabe? Eu sou apaixonado por isso até hoje. Bem, nasci em Oliveira, lá eu fiquei até os 17 anos. E com 17 anos me mudei para Belo Horizonte, porque eu em Oliveira na época não tinha faculdade, não tinha mercado de trabalho, é uma cidade pequenininha. 38 mil habitantes mais ou menos. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu precisava arrumar um emprego. Eu morava numa república e tinha que trabalhar para poder pagar minha faculdade. E aí, Cris, que começa... Nada é fácil, né? E começa primeiro... E há 22 anos atrás não era fácil arrumar emprego igual é hoje, não. Era uma dificuldade enorme. E na época os call centers estavam muito em alta. Call center tinha assim 20 mil, 30 mil funcionários, né? Eu comecei a entregar currículo nos call centers. Falei, deixa eu arrumar um trabalho aqui de call center. Só que tinha um problema. Um problema que, no caso, era grave. Que eu era gago. A minha vida inteira eu fui gago. Desde pequenininho. O pessoal falava que eu vendia muito, que as pessoas ficavam com dó de comprar, porque eu não conseguia explicar direito. E me achava bonitinho, então compra do gago, porque até ele explicar esse produto... É melhor comprar logo, que você acaba a conversa. E eu já sacava que era por isso, e aí tava tudo certo. Você aproveitava disso. Tava tudo certo, era a ferramenta que eu tinha. Mas aí, Cris, quando eu fui aquele adolescente, eu gaguejava menos com meus amigos, mas em situações, principalmente por telefone, eu gaguejava muito. Mas, enfim, primeiro processo seletivo, fui aprovado. Óbvio, né? Porque você está ali, imagina você no RH, fazendo a seleção. Aparece um gago, você pensa, o que esse cidadão está fazendo aqui? Então, reprova ele, igual reprovou vários outros, né? E quando ele me reprovou, eu chamei a moça, falei, moça, eu preciso mais uma chance. Eu estou nervoso, eu vim de Oliveira, eu preciso trabalhar para pagar minha faculdade. E ela, olha, volta daqui a 20 dias. Tem outro processo. Passou 20 dias, volta aí. E fui lá, respirando fundo, né, na fé de que ia dar certo. Reprovou de novo. Aí eu chamei a outra moça. Falei, moça, eu estou nervoso e tal. A outra moça deixou eu seguir em frente com o processo. A outra moça deixou eu passar no processo seletivo. Aí eu entrei na empresa. Até hoje eu devia mandar um presente. Eu não sei quem é a moça mais, né? Se ela por acaso estiver assistindo, se foi você que reprovou um dia um cara gago no televenda, esse cara fui eu. Eu não sei das suas intenções, se de repente queria ser mandado embora, se de repente queria sacanear com os pessoas do televenda, ou me dar uma oportunidade, né? Mas aí eu fiquei um mês em treinamento e quando começou a trabalhar, aí que realmente foi difícil. Porque eu gaguejava demais quando os clientes ligavam. E aí virava chacota, porque o cliente ficava nervoso, outros achavam engraçado. E quando você está num televendas que fica mudo do outro lado, a pessoa do outro lado está escutando. Então eu escutava a pessoa falando, o cara é gago, como é que pode? Aí eu voltava mais nervoso ainda. Mas enfim, acabou o primeiro mês, a minha equipe tinha 17 pessoas. E no andar na gerência eram 500 pessoas, mas na minha equipe tinha 17. A minha supervisora Belair, que eu adorava, ela me ajudou muito, chamou todo mundo e começou a chamar da caixa de chocolate para o primeiro lugar, barra de chocolate para o segundo lugar. Eu não tinha acesso aos resultados dos outros, mas eu estava na fé de que eu estava bem colocado, dado o esforço que eu aplicava. Fiquei em 16º de 17, porque o 17º era um que não ia trabalhar, a gente chamava de absenteísta, ele nem na empresa ia. Ô, Cris, eu lembro direitinho como se fosse hoje. Eu peguei um ônibus amarelo para ir embora para casa. E nesse dia eu lembrei de uma pessoa falando comigo quando eu saí de Oliveira, que a pessoa falou comigo o seguinte:
o que você vai fazer em Belo Horizonte? Você não sabe fazer nada? E realmente não sabia. Nesse momento eu me questionei. Poxa, se eu realmente não sei fazer nada. Nesse dia me deu aquela baixa, né? Realmente não sei fazer nada, porque tem 500 pessoas lá. Eu não estou conseguindo fazer o mínimo, porque o último é uma pessoa que nem vai trabalhar. Aí fui naquela baixa astral para casa. E aí já entra transições empreendedoras, né? Tem momentos em que você vai duvidar de você em algum momento. Mas uma noite bem dormida ajuda. Aí dormi, no outro dia acordei descansado, mas acordei num gás, num pique. E eu não sei, mas me sentindo tão bem que eu lembrei de uma coisa que minha avó falou comigo. Minha avó falava comigo que tinha um cantor lá em Oliveira e quando ele cantava não gaguejava. E aí eu descobri como é que eu fazia para parar de gaguejar. Vou falar cantado. Então eu cheguei no Televendas no dia seguinte. Eu lembro que o pessoal até achou que eu fosse chegar mais baqueado. Cheguei com a autoestima lá em cima. Sentei, primeiro cliente, eu falei, linha Telemar 31, Lucas, bom dia. Nunca mais eu gaguejei. Porque eu mudei o tom de voz. Quando você muda o tom de voz, você reduz seu raciocínio. Porque o Gago ele é como se fosse um software muito bom com um computador velho. Ele não roda. Porque o software é o pensamento. O pensamento é mais rápido do que a parte física. E aí dá bug. Quando você muda o tom de voz, você consegue alinhar o pensamento com a sua fala. Que maravilhoso. Esse mês eu já fiquei dos 500 em primeiro. Dos 500. Eu já nem disputava com os mais, porque eu não bebi água para não ter que ir no banheiro, que se eu fosse no banheiro, perdi uma ligação. Se eu perdesse uma ligação, eu poderia perder uma venda. Eu virei uma... Eu já era dedicado, só que eu não conseguia falar. Agora, falando, era como se fosse... Era como se tivesse tirasse um passarinho da gaiola. Cris, obstinado, eu estou até hoje, isso faz 23 anos. 23 anos, eu estou no pique até hoje, cada dia mais. Então, foi assim que começou a minha vida profissional e os meus desafios. E você tem uma característica que eu conheci no primeiro momento que a gente se falou, primeira vez. Eu conheci o Lucas num grupo, que a gente está no mesmo grupo do WhatsApp, e aí eu falei assim, olha que legal, essa atividade de tênis está crescendo, me interessa conversar com ele, que é um founder nesse mercado. Mandei uma mensagem para ele na mesma hora. Me interessa, quero fazer, vamos falar, não sei o quê. Muito rápido, muito objetivo, decisões muito precisas e rápidas. Você não fica, vou pensar, vou ver, vou não sei o quê. Não procrastina nada. Você é objetivo, rápido e preciso nas suas decisões. E isso me impressionou muito. Porque a velocidade com que as coisas andam com você é outra do que com as pessoas em geral. Você não tenha essa clareza, mas para quem lida com você, como eu lido com o Vale Empreendedor o tempo todo, eu fiquei muito impressionado. Gente, objetividade, precisão, rapidez de raciocínio e decisão, e tomar decisão. Porque a gente precisa tomar a decisão. Não dá pra ficar procrastinando decisão. As coisas não andam. E as pessoas normalmente têm muita insegurança e dúvida, e fala com um e fala com o outro, e aí faz aquela decisão ficar matricial, preciso decidir com um monte de gente. Você vai lá, fala, eu quero fazer isso, eu vou fazer, fiz e tal, e vai fazer, e quando você vê, está feito. E isso tem um resultado impressionante, assim. Então, eu tenho muita admiração pela tua forma de trabalhar, parabéns. Obrigado, Cris. Eu concordo, assim, no sentido de que não dá para ficar na inércia da análise, né? Vamos rodar número, vamos fazer isso, vamos fazer PDCA para tudo, vamos fazer... Obviamente que tem coisas que você precisa tomar mais decisões mais elaboradas. Mas, por exemplo, quando você me chamou para vir aqui hoje, dia 27, você tem a agenda? Eu criei a agenda. Eu vim aqui para a gente conversar. Cheguei agora, vou terminar, pegar o avião e voltar para Belo Horizonte. Porque a oportunidade, quando aparece, você tem que aproveitar. Então, se você me convidou para vir aqui para bater um papo, isso para mim é uma oportunidade de te conhecer pessoalmente, de apresentar um pouco aqui do nosso negócio, né? Então, oportunidade não pode pensar. Em Oliveira, a gente falava, quando o cavalo passa arriado, você tem que montar nele. Você já ouviu falar nisso? Já. Você tem que montar nele, porque não é toda hora que passa, não, né? E estar no grupo com você e com aquele monte de, tanto de empreendedores que seguem a mesma jornada e o mesmo desafio, é uma honra, né? É uma delícia mesmo. A gente compartilha um monte de ideias e pensamento e tal, e a gente se ajuda, porque acaba virando um grupo de apoio mesmo, né? Onde todo mundo se apoia, se ajuda. É uma coisa que eu estava conversando com uma pessoa semana passada, a diferença do empreendedorismo para o mundo corporativo. O mundo corporativo, eu fui executivo muito tempo antes de empreender, tive essa necessidade que acabou virando fundamental,
ele é muito mais competitivo e pouco colaborativo. Sim. No empreendedorismo, você pensa o seguinte, poxa, eu vou conectar com aquela pessoa conecta com outra, por quê? A colaboração, ela dá mais espaço para competição. Porque a gente sabe que não é fácil. É gostoso, mas não é fácil. Porque nós trilhamos o nosso caminho. Então, se você não liderar o seu caminho, você não tem um líder, um chefe, ou o que for, para poder fazer por você, né? Então, essa colaboração no empreendedorismo é muito forte, faz muita diferença, né? E, Lucas, vamos falar um pouquinho de tênis. Tênis é uma paixão. Muita gente gosta de tênis, como outros esportes, tem gente de futebol e tal. Então, com certeza, ela é uma paixão, mas era ainda um esporte que era bastante pequeno no Brasil, bastante elitista até, digamos. Tem poucas quadras e tal. E eu vi você fazendo um movimento no tênis bastante importante. E aí, como o timing é tudo na vida, agora apareceu esse fenômeno que é o Fonseca, eu acho que é o próximo Senna, vai ser o nosso ídolo, né? A gente tem muita carência de ídolo no Brasil e eu tenho certeza que ele vai ser o nosso próximo ídolo. E eu não gosto de ficar pondo essa responsabilidade nele, mas ele tem tudo para ser um grande ídolo brasileiro. Então, é um momento também bastante importante para esse mercado. Me conta um pouco da Fast Tennis, como começou, para onde você está indo, me conta tudo sobre isso. Bem, eu trilhei desse televendas uma vida executiva. E há 8 anos atrás, eu como executivo tinha uma equipe de mais de 300 pessoas e não tem tempo para nada. Comecei a fazer atividades físicas, eu já corria, já malhava. Mas, na verdade, eu não gostava de fazer nenhum dos dois. Eu fazia na disciplina, porque tem que ser feito. E um dia eu fui jogar tênis. Eu tinha vontade de aprender a jogar tênis, mas eu tinha na cabeça o que me falavam o seguinte: é muito difícil, até você aprender a jogar tênis demora 6 meses, e tem que fazer 3 aulas por semana, e muita fricção. E aí eu ficava postergando aquilo. Você vai fazer um esporte para daqui a 6 meses você conseguir fazer alguma coisa, então eu deixava aquilo sempre para depois. Mas um dia, fui para uma quadra de tênis, quando eu bati a primeira bolinha, a primeira hora de bolinha, eu fiquei apaixonado. Falei, poxa, que sensação legal, que coisa legal. Aí já matriculei numa escola lá em Belo Horizonte e fiquei viciado. Queria jogar todo dia, eu comecei a jogar torneio, ia o tempo inteiro e gastando muito dinheiro com aquele negócio. Até que um dia eu observei que em Belo Horizonte tinha 2 lugares para jogar tênis. Os grandes clubes, tipo Pinheiros aqui, grandes clubes que têm várias modalidades, e as quadras amadoras de professores empreendedores com muito mérito, construíram a quadra deles. Mas não tinha, Cris, uma empresa com marca, com branding, principalmente com obsessão pela experiência do cliente, com tecnologia embarcada. Metodologia. Com metodologia. Metodologia até tem. Quando você vai nas escolas de tenistas profissionais, eles já têm metodologias, mas a abordagem é um pouco diferente. Mas não tinha um lugar que seja uma empresa de verdade. Bem, fiz um plano de negócio, chamei uma pessoa que trabalhava comigo, que é o Felipe, que é meu sócio até hoje. O Felipe trabalhava comigo nessa empresa de televendas, que eu era diretor na época, e ele estava indo trabalhar numa empresa de telecom. Chamei na sexta-feira para tomar um café, mostrei o plano de negócio para ele. Falei, Felipe, tem essa oportunidade. Vamos? Felipe, vamos. Abrimos a primeira festa na segunda-feira, não tinha nem marca, não tinha nem CNPJ, não tinha nem placa, não tinha nem professor. Era abril de 7 anos atrás, a gente falou com o público que o primeiro mês era para jogar tênis de graça na quadra, então a quadra estava abandonada, eu comecei a ter que jogar tênis o tempo inteiro, era o tempo de a gente contratar um professor. E aí, como subiu a primeira festa tênis, com uma visão um pouco diferente. Experiência do cliente. Subiu uma quadra, ok, beleza, mas eu tenho então uma quadra, todo mundo tem, nada demais. Vamos ver se roda com a segunda? Fizemos a segunda quadra. Opa, encheu a segunda. Interessante. Vamos rodar a terceira? Porque se rodar 3, nós já estamos dando indícios que esse troço escala. Porque ninguém escalou tênis no mundo. Ninguém escalou tênis no mundo. E eu vou explicar o porquê que eu acho que não. Rodou a terceira, e aí eu olhei para mim e teve um dia que a empresa precisava de mim, precisava da minha mão de obra. Porque ela estava precisando de processo, ela estava precisando de uma gestão mais madura, que eu queria colocar tudo que eu aprendi no mercado executivo e na parte acadêmica na empresa que a gente tinha idealizado. Mas um dia, Cris, foi o day one, foi o dia que eu estava fazendo uma aula sábado de manhã, o professor chamou um cliente, eu na quadra, na Fast Tennis. O
professor chamou um cliente e falou o seguinte: ô fulano, você está com muita preguiça hoje. Quero te falar que quando você tiver com essa preguiça toda, pra você não vir na minha quadra. Você tem que mexer suas pernas. Isso não é postura de aluno. E eu na quadra. O cliente pediu desculpa, acabou a aula, ele agradeceu, foi embora feliz. Eu cheguei em casa, assim, cuspindo, marimbondo e indignado. Mas eu comecei a raciocinar que aquilo era tão normal que ele fez na minha frente. Olha que ouro que esse professor me deu. Aquilo era tão normal que ele fez na minha frente. Ele achou que aquilo era normal. Imagina, acho que quando eu não estava, dava tapa na cara do cliente. Aí, eu, mais uma vez, na noite bem dormida. Dormi no sábado. No domingo de manhã, eu lembro direitinho, eu estava na varanda do meu apartamento, assim. Tinha um sol batendo assim em mim. Veio uma luz, veio uma energia, eu não sei o que. E falou o seguinte: Lucas, você tem o melhor produto do mundo na sua mão. Que produto que aceita um desaforo desse? Você chama o cliente de preguiçoso, humilha na frente de todo mundo, o cliente pede desculpa, paga, agradece e vai embora. Me fala, que produto no mundo que o cliente aceita um desaforo desse, Cris? Que produto? Melhor produto do mundo. Aí eu fiquei com aquele negócio do domingo, falei, nossa, esse produto é bom demais. E eu no Televendas, como diretor dessa empresa, eu estava vendendo um produto que já estava comoditizado, que a gente estava muito focado em eficiência operacional. Falei, eu vou pegar todo esse ferramental que eu tenho e vou colocar num produto que é top. Ele é tão top que está aí há muitos anos, as pessoas prosperam, anda de lado, mas o produto está aí. Cheguei em casa, acho que foi a época que a minha esposa, tô com ela há 25 anos já, foi minha única namorada, a gente está desde de adolescente junto, mas eu acho que nesse momento ela teve a vontade de me largar, porque ela começou comigo, era gago no Televendas. Ela começou comigo nessa época do gago, ela estava comigo, escutando, nossa, fiquei último e tal, ela estava lá me ouvindo. Quando eu estava na carreira executiva, como eu trabalhei muito, sempre trabalhei muito, fui me dedicado, com 30 e poucos anos já era diretor de empresa, com equipe de 300, 400 pessoas. E falei com ela que eu não queria mais. Ela falou, como não quer mais? Tinha um excelente salário, com 30 e poucos anos, com a vida tranquila. Como diz, o popozinho no pudim, cobertorzinho quente. Pra que você vai mexer? Falei, Raquel, você não tem noção o que é esse produto que eu descobri. Descobri uma mina de diamante. Nós estamos humilhando o cliente está pagando, a empresa está crescendo. E aí, com muito... Ela, ok, beleza, foi em frente, ela me conhece, sabe quando eu ponho um negócio na cabeça, é só questão de tempo, então, para não ficar com muita queda de braço, libera logo. Saí dessa empresa, fizemos uma sucessão lá, uns 6 meses para entrar uma outra pessoa. No outro dia de manhã, eu saí da empresa num dia, no outro dia eu estava na empresa, não tinha férias, nada disso. Nada contra férias, sabe? Porque eu já estava doido para poder fazer acontecer. Cheguei com o Felipe Chart, tinha uma salinha, que até hoje existe, no fundo de uma quadra nossa, salinha de 4 metros quadrados. Cheguei com o meu sócio, abri o Felipe Chart com 2 canetinhas no bolso. Falei assim, propósito. Qual é a nossa razão de ser, gente? E eu falei, mas agora que eu vim de vez, nós estamos fritos, porque nós vamos acelerar esse negócio. Propósito. Escrevemos assim, eu, Felipe e Patrick. Patrick foi o primeiro professor, que é nosso sócio hoje, líder de todos os professores da rede. Felipe foi quem subiu a primeira quadra, hoje ele é o líder de implantação das quadras, 60, 70 quadras que estão subindo tudo com ele. Escrevemos assim, fazer a diferença na vida das pessoas, levando a elas mais saúde e diversão através do tênis. O produto tênis, Cris, é um produto ruim, que é aquele produto que demora a aprender, que é caro, que é inacessível, que é só de rico. Nós vamos vender saúde e diversão através do tênis. O tênis é meio, porque nós vamos colocar aqui muita experiência do cliente. E a visão, o que nós vamos ser? É aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Aí nós colocamos no Felipe Chat assim, seremos a maior rede de academias de tênis do mundo. Eu lembro disso até hoje, fico até emocionado, porque eu lembro da gente na salinha, eu devia ter guardado esse Felipe Chart, mas pelo menos está aqui tudo que a gente fez. E depois que a gente escreveu isso, falei, vamos arregaçar as mangas, porque nós vamos ter trabalho demais e trabalho para muitos anos. Então foi assim que começou a Fast Tênis. Então, aí daí para frente, eu fiquei junto com eles trabalhando no processo, porque para escalar você tem que ter processo, tem que ter procedimento, tem que ter um processo que suporta o cliente, né? E aí a gente começou, 2, 3, 4, 5, e veio a pandemia. Conseguimos passar ileso por ela. E agora, pós-pandemia, a gente não se falava em saúde mental antigamente, antes da pandemia, era mimimi, né? Era mimimi, era preguiça e tal. Eu não desisto os mimimis, não existe a preguiça. Não estou dizendo que não existe, não. Mas saúde mental, ela é um tema que está muito em voga e tem que estar mesmo, né? E o mundo nunca esteve tão olhando para isso.
As pessoas nunca tiveram tão doentes mentalmente, ou pelo menos não eram diagnosticadas assim, Estressada. estressadas, ansiosas, muita tela. Então, acho que a Fast Tennis, ela está no momento ideal, porque ela está no momento de escalando, no momento que o mundo mais precisa dela. No momento que as pessoas precisam de menos tela, de mais relações humanas, menos tela, de mais tênis, de menos tela, de mais abraço, de menos tela, de mais beijo, esporte. de mais esporte, de mais abraço, de mais família, de mais almoço, de mais taça de vinho. As pessoas precisam sair da tela e viver Não, mais. e o tênis tem uma coisa de você que acaba de jogar, senta ali, bate papo. É um momento de relacionamento. E aí você tem uma parte da competição. Eu quero ganhar, hoje eu ganhei, amanhã você ganha. Né? Tem uma... Que a academia não tem. Né? Eu Exatamente. faço musculação, mas ele não é um esporte competitivo, ele não é um esporte que te desafia todo dia. O tênis você desafia todo dia, porque eu preciso ganhar de você. Né? Você nunca tá Então, bom. o Nunca tá suficiente. bom. É muito legal isso. Muito legal. Agora, tenho só uma coisa interessante, que na Fast Tennis a gente não tem torneio. Não A gente tem. desenvolveu um conceito super diferente do tênis. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, tá? Que é um posicionamento chamado fan e flex de jogar tênis. O que é o fan? É a pessoa aprender a jogar tênis se divertindo. E as pessoas, quando se divertem, aprendem mais rápido, ficam mais leves, têm mais segurança psicológica. O que é aprender a jogar tênis se divertindo? Os professores nossos têm treinamento hoje de comunicação positiva. Além do treinamento técnico, eles têm treinamento de experiência do cliente. Imagina que tem 4 pessoas numa quadra. O que o mercado tradicional faz? Né? É aquele que a gente fazia também, a gente já fez no passado. Se vê que a Cris não está num dia bom, ele fala o seguinte: Ê, Cris, você não está num dia bom hoje, hein? O que acontece com a Cris? Piora. Piora. Porque ela vai falar: eu descobri aqui, realmente não estou num dia bom, porque aconteceu assim, assado, aconteceu uma coisa no meu trabalho, estou chateado. Como é que na Fast Tennis o professor é orientado a fazer? Observou que o cliente, e nem chama de cliente, de aluno, na Fast Tennis ele chama de cliente. Observou que o cliente não está num dia tão legal, espera ele fazer o primeiro acerto e vai lá e reforça positivo. Estou dando um dos exemplos. Aí ele vai ficar de olho na Cris. Quando a Cris acertar, ela vai falar: essa é a Cris que a gente gosta. O que a Cris vai fazer? Opa! Até que Tô melhorando, hein? Até que achei que eu tava, até que não. O que vai acontecer com a performance? É claro, Vai é tudo aumentar. energia. Aí a pessoa, o cliente nosso, ele não vê isso acontecendo nos bastidores. Ele sente isso. Porque a experiência do cliente não é o que a gente faz, é o que o cliente sente. Aí quando ele sente isso, ele fala assim: pô, na Fast Tennis é todo mundo de gente boa, propósito de gente boa, o clima é bom, a vibe é boa. É essa a entrega. Eu preciso te contar uma história. Agora. Eu vou te interromper, mas eu preciso te contar uma história. Fica à vontade, tô aqui para isso. Eu era... Desde 12 anos eu dançava balé. E dançava profissionalmente, dançava super bem e tal. Eu gostava de dançar, eu ia todo dia pro balé. O meu negócio era o balé. Até que eu entrei na faculdade. E a minha faculdade era muito longe, porque era na represa de Guarapiranga. Então era longe, é longe mesmo, perto de Interlagos, bem longe. Então eu levava, e era o dia inteiro, que eu fiz odonto, e odonto é período integral. Então eu ia, um trânsito louco para chegar lá, um trânsito louco para voltar, e era longe. E aí eu tive que parar o balé. Eu fiquei perdida, porque eu sempre fiz muito esporte. Eu falei: e agora? Vou fazer o quê? Aí um dia andando nesse caminho todo, para chegar lá, eu vi umas quadras de tênis de saibro, que chamava Centro Paulista de Tênis, na época. Hoje nem existe mais, tem um monte de concessionário de carro nesse lugar, na Marginal. Na frente da Marginal, que era o caminho que eu fazia. E eu fui passando na frente dessa quadra de tênis, falei: quer saber? Eu vou me matricular no tênis. Eu passo na porta mesmo. Eu paro lá, jogo tênis e vou para a faculdade, ou na ida ou na volta. E foi o que eu fiz. Me matriculei no tal do tênis, e eu parava lá, e tinha um professor que eu gostava, e o cara me dava aula, e eu fui melhorando e tal. E aí eu estava jogando, achando que eu estava jogando super bem, muito bem. Chegou um fim de semana, fui para Ubatuba na casa de uns amigos. E eu namorava um menino que jogava tênis muito bem, e tinha mais uma turma e tal. Aí eu falei: vamos jogar tênis. Lá vou eu, a Cristiana, com a sua raquetinha, vamos jogar tênis, já estou jogando melhor, vou jogar com essa turma. E eu fui jogar e joguei muito mal. Mas muito mal. E eu fiquei meio envergonhada até. Falei: puxa, estou tendo aula há tanto tempo, eu não acerto uma. E joguei muito mal. E saí de lá super chateada mesmo, com o meu desempenho. Eu sou meio competitiva e gosto de fazer as coisas direito, e eu tinha jogado muito mal. Então eu estava super chateada. Aí fui na minha aula, cheguei lá pro professor e falei: querido, me explica uma coisa. Eu estou jogando aqui com você, estou animada, porque eu estou jogando bem. A hora que eu cheguei lá, eu joguei super mal. Ele falou: mas Cristiana, você joga mal mesmo. Você joga muito mal.
Aliás, acho que você não tem muito jeito para tênis. Ele falou para mim. Aí, eu sofri um choque, assim, sabe? Porque o cara foi muito... Você só joga bem aqui porque eu jogo a bola na sua mão. Então você acerta. Mas você não vai acertar quando você for jogar com outras pessoas, porque ninguém vai jogar a bola na sua mão. Só eu. Porque eu sou seu professor e eu fico jogando a bola na sua mão. Lucas, eu acabei de ouvir aquela história. Eu não sabia se eu chorava, se eu reclamava, se eu saía, se eu ficava, não sei. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu virei as costas, eu fui embora. Eu nunca mais peguei numa raquete de tênis. Nunca mais eu joguei tênis. Na vida. Então, essa tua ideia e conceito que você criou tem tudo a ver. Porque ele podia ter falado isso de um jeito completamente diferente do que ele falou comigo. Talvez hoje eu fosse melhor que o Fonseca de tênis. Mas você entendeu? O cara destruiu com qualquer... Aí eu falei, gente, eu era ótima bailarina, eu jogava na escola, eu jogava basquete, eu era capitã do time de vôlei, eu esquio, né? Esquio desde moleque, eu esquiava bem. Eu era da equipe brasileira de esqui, esquiava bem. Talvez tênis não seja um esporte realmente que eu possa jogar. E não vou tentar mais. Eu nunca mais peguei numa raquete. Hoje em dia, no prédio que eu moro, tem uma quadra, né? Minha filha joga tênis e adora. Aí outro dia eu fui lá entrar na aula dela, falar com o professor e tal. O professor falou, pega uma raquete, joga aqui com a gente. Eu peguei a raquete lá, dei uma brincadinha só para fingir que eu estava... Saí correndo de lá. Eu fiquei com trauma de tênis. E aí, às vezes, eu falo, vou jogar com ela, porque para fazer companhia para ela, né? Para a gente fazer uma atividade juntas. Eu adoro fazer atividade com as meninas, porque é uma oportunidade de a gente estar junto. Aí eu falei, não, mas tênis não. E agora, a hora que você contou essa história, me caiu a ficha. Foi esse cara que fez isso comigo. Ele acabou com a minha experiência do tênis pro resto da vida, entende? Então, assim, a forma com que você fala com as pessoas pode estimulá-las a crescer ou pode estimulá-las a desistir, né? E a gente aqui, por isso que o meu podcast é super positivo, porque pessoas falam, você é muito otimista. Não sou otimista. Eu acho que a vida é feita de energia. E eu quero contaminar todos esses empreendedores que estão nos assistindo e que escutam o Papo de Tubarões e que, graças a Deus, é um monte de gente, que dá para fazer. E que todo mundo tem a capacidade de fazer. E que você que era gago e estava lá na sua... né, numa atividade que era impossível você fazer. Era impossível. Era impossível. Tem que dar seu jeito. Você deu um jeito. Então, se você quiser mesmo, você consegue dar um jeito. E dá para todo mundo fazer o que quiser fazer. E talvez, se eu tivesse acreditado nisso, eu tivesse jogado tênis. Não ia ser igual ao Fonseca, mas eu ia conseguir jogar um pouco. Então, eu acho muito legal isso que você pensou. E funciona mesmo. Ô, Cris, eu tô que parece um furacão dentro de mim, de tanta coisa que eu quero te falar depois desse depoimento que você falou. Primeiro, é isso. O mercado tradicional, muitas vezes, ele faz isso. E esses depoimentos que você me passou aqui agora, eu escuto toda hora, todo dia. E o produto funciona. O produto roda. Tá vendo? Porque eu vou arriscar dizer que é um dos melhores produtos do mundo. Um produto... Você saiu traumatizado e não voltou. Muitas vezes a pessoa sai traumatizada e não voltou. Agora, pergunta. Você não leva jeito para jogar tênis. Você está setando em quê? Não leva jeito em relação a quem? Ao campeão? Obviamente. É a mesma coisa que vão pegar te colocar na quadra de tênis com o João Fonseca. Obviamente que você não vai ganhar. Mas não vai colocar para ele competir com você de empreendedor para empreendedor. Porque obviamente ele também não vai ganhar. Porque a sua vida é uma, você é muito boa numa coisa, ele é bom em outra coisa, o Senna foi bom em outras coisas, né? Agora, quando a gente coloca a experiência no primeiro lugar, primeiro, entender não é onde o professor quer que o cliente chegue. Cliente, não é aluno, cliente. É o cliente chegar onde ele quer que chegue, onde ele quer chegar. Então, se o seu objetivo é jogar tênis com as suas filhas, é esse o objetivo. A gente desenvolveu, por isso que não tem como não ter tecnologia embarcada, né? A gente tem uma plataforma digital que chama PlayFast, é uma startup criada dentro do nosso grupo, que é o Grupo Fast, que tem uma tecnologia para poder... O cliente no aplicativo, ele marca com 3 cliques, ele não tem que mandar o WhatsApp para a quadra. E o aplicativo, ele lê o seu nível, a sua persona, e ele identifica
pessoas com o mesmo perfil que você só aparecem para você ir para quadras e aulas com, com clientes no mesmo nível que você. Ah, que maravilhoso. Então, quando você chegar lá, tem pessoas do mesmo nível. E o professor está alinhado e treinado dizendo, o nível é esse. Então, ele seta em algo que é recreativo. A gente fala assim, a gente não quer formar campeão, a gente quer que as pessoas sejam felizes. Então, se você chegar lá na Fast Tennis e falar assim, eu quero que meu filho seja campeão, a gente vai desejar toda a sorte do mundo, mas não vai atendê-lo. A gente não tem nem metodologia para isso. Se você chegar lá, quero que meu filho seja feliz, largue a tela, faça uma atividade física, pega um sol de manhã, é lá. Trabalha não, e aprenda a jogar, porque ele vai aprender. Ele vai aprender. Ele vai aprender. Provavelmente não. A gente não vai formar campeões de Roland Garros. Mas ele vai aprender, vai jogar final de semana, vai jogar bem, vai curtir com os amigos. Porque tem muito mais gente hoje querendo ser feliz do que querendo ser campeão. Porque as pessoas serão campeãs onde elas querem ser. O dentista quer ser o melhor dentista. O cardiologista quer ser o melhor cardiologista. O arquiteto quer ser o melhor arquiteto. Mas na hora que ele chega na quadra, sabe que ele quer aprender, se divertir, fazer amizade jogar e poder jogar final de semana com as filhas. É isso. Esse é que é o negócio. Eu não quero, já basta o que eu tenho que competir o dia inteiro no meu mercado de empreendedorismo. Perfeito, é isso. Eu não quero fazer isso lá. Eu quero me divertir, poder jogar com as minhas filhas. Entendeu? Esse era o grande barato dessa história. E naquele momento eu queria fazer um esporte, porque eu preciso fazer esporte todo dia. E era no meu caminho, e estava no caminho da faculdade. Então eu falei, ótimo, vou fazer isso, já que eu não posso fazer o que eu gosto, que era balé, porque era em outro lugar, e era mais complexo, era de tarde, era todo um horário complexo, porque eram muitas horas, porque a gente era profissional mesmo na época. Eu falei, vou fazer uma coisa aqui que eu vou me divertir, vou aprender, vou fazer esporte. Ele destruiu com essa história. Você que imagina... eu poderia ter aprendido a jogar e estar jogando até hoje. Você imagina se esse professor tivesse dito que um professor da Fast Tennis provavelmente faria, ou pelo menos é orientado a fazer. Cris, você joga tênis só comigo. Com o professor, eu vou mandar a bola sempre na sua mão. O que eu te indico? Começa a fazer aula com outras pessoas para ter uma bola mais real. Porque a bola do outro cliente não vem igual a minha, é diferente. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma aula com você por semana, eu e você, e eu quero que você faça uma outra aula com outras pessoas que não seja só o professor, para você conhecer como é que é uma bola que não é do professor. O que você acha? Tá bom, muito obrigado. Porque no fim, eu te treinei mal, porque eu te treinei dando a bola na sua mão. E aí quando você chegou lá e viu uma bola real que não é na sua mão, você teve dificuldade. Mas vamos trabalhar isso? Você tá entendendo? Tô. Vamos focar no que a gente quer, não no que a gente não quer. Não que a gente não pode. Vamos focar no que a gente pode. Pode. É. Esse é o lance. O lance é comportamental. A experiência do cliente é o que ele percebe, não é o que a gente faz. Então, a sua percepção foi essa. A pior possível. Não, nem tem percepção. Você teve um trauma. Não, nunca mais Você teve um nunca trauma. mais joguei tênis na vida. Não, nós vamos julgar. Eu não sou professor, mas até que eu consigo ensinar alguns fundamentos. E não sou tenista, mas a próxima vez que eu vier aqui, nós vamos marcar de jogar. Pode ser de bater uma bolinha e divertir? Eu vou te contar uma história. Olha como a vida é, né? Outro dia eu estava lendo que diz que você tem que fazer uma coisa nova todo ano para você exercitar o cérebro e você não vai ter essas doenças tipo Alzheimer e Parkinson e tal, porque isso você está acelerando os teus neurônios, etc. Então, o fato de você sair da zona de conforto e fazer coisas novas acelera, põe tua inteligência para funcionar e os teus neurônios para funcionar, e isso é muito bom. Então, é uma ginástica mental. E aí, eu comecei esse ano passado, falei, eu vou começar a tocar piano, que é um instrumento difícil, bem difícil. Sim. E, ao mesmo tempo, eu vou começar a fazer aula de DJ, porque eu adoro música eletrônica. Sou apaixonada por música eletrônica, então é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí comecei a fazer aula de DJ, achando que aquilo lá era um aparelho que você liga, e descobri que aquilo lá é um instrumento. É um instrumento musical, que você faz música, constrói música, mistura música, faz sons, mistura sons. E você produz música ali, se você quiser. Então, foi uma descoberta bem interessante. E eu comecei a fazer essas aulas e me divertir com essa história, né? Então, o tênis, com certeza, pode ser uma atividade que uma hora eu falo, vou fazer para aprender uma coisa nova e que eu tenho dificuldade, ou que eu tinha dificuldade, para que eu possa exercitar minha cabeça, minha inteligência, meus neurônios, porque você vai fazer uma coisa nova que eu não sei fazer. Então, é legal você tentar fazer coisas novas que você não sabe. Hoje, eu me ponho esses desafios, sabe?
E eu acho que às vezes as pessoas me perguntam, como é que você faz tanta coisa? Como é que você mistura tanta coisa que você faz ao mesmo tempo? Como é que você não sei o quê? Mas eu acho que é por causa disso. Porque eu sempre me desafio. Eu nunca aceito estar numa zona de conforto, entende? E acho que o tênis pode ser um bom, Não, vai ser. um exercício. Eu faço questão de te ajudar a resolver O meu trauma. essa situação. Faço questão. Próxima vez eu vou te mandar uma mensagem, nós vamos marcar. Quantas quadras tuas tem em São Paulo? Hoje a gente tem 3, mas já tem mais quase 20 em construção. E Olha só, que legal. a ideia é que termine o ano com pelo menos 50 academias já rodando aqui em São Paulo. Gente, bora jogar tênis. Aula de 6 da manhã às 10 da noite. Aplicativo pra você marcar sem precisar mandar o WhatsApp para quadra. Pagamento recorrente no cartão de crédito para não ter que ficar pagando boleto. Ô Cris, é a maior disrupção que o tênis já viu no mundo. Se tivesse copiando alguma coisa de outro país, eu até falaria, mas em nenhum lugar. E a gente está indo agora para Portugal e para Argentina. Estamos trabalhando na Europa e América Latina. Quando a gente faz as primeiras pesquisas nesses mercados, é a mesma situação do Brasil. Um consultor que está fazendo um trabalho de preparação de campo em Portugal, primeira pesquisa de campo, ele falou que entrou numa quadra, olhou, ficou uns 20 minutos lá dentro e foi embora e ninguém Atendeu. atendeu. Nós vamos fazer uma transformação mundial. O tênis vai crescer muito no Brasil e já é um esporte que tem uma carência gigantesca de quadra, porque agora eu estou vendo, né? Porque minha filha joga, eu tenho umas amigas que jogam, meu namorado joga, e aí ele fala, não tem quadra, não tem quadra, não tem quadra, não tem quadra. E tem fila na quadra, e não sei o que na quadra. E eu falei para minha filha, você está no Pinheiro, você não quer jogar tênis? Ah, lá tem fila de espera de sei lá quanto tempo para poder jogar. Então, uma ótima oportunidade mesmo. Demanda reprimida, o professor Escassez que tem dando também. esse tratamento VIP aí que você acabou De contar. de contar. E assim, O universo está me mandando jogar tênis, porque eu conheci o nosso amigo da Lisonda, que é maravilhoso, que eu adoro, e ele me fala muito sobre tênis, sobre quadro, assim, como funciona e tal. E agora você, tá vendo, o tênis está me cercando. não tem como sair. Esse problema que ficou assim, mal resolvido no passado, ele vai ter que se resolver e esse ano, hein? Esse ano. Eu vou entrar nas suas academias, assim que abrir aqui em São Paulo, uma perto da minha casa, eu vou lá. Olha, a gente abriu recentemente uma agora, já no Alphaville. Já está com 200 pessoas na fila de espera. Na fila de espera. 200 pessoas. Então, posso fazer um jabá? Pode, por favor. Você, tenista, empresário que quer empreender, todos os nossos franqueados hoje, quase 70, são tenistas que estão empreendendo através do tênis. Unificando a sua paixão pelo tênis, a sua vontade de empreender e muitas vezes migração de carreira. Porque se você coloca 2, 3 quadras dessas em São Paulo, na cidade que você tiver, você não precisa trabalhar em empresa mais não. Você vai julgar o seu crachá numa gaveta do esquecimento, vai ter 2, 3 franquias da Fast Tênis, vai ser feliz e vai vender saúde e diversão através do tênis. Porque além de escalável, o produto ele é de impacto extremamente positivo na vida das pessoas. Sem dúvida. O esporte sempre é. O produto gostoso demais de vender. Mas, se eu quiser abrir a franquia de tênis, eu não posso? Por exemplo? Pode. Sem ser professora de tênis? Pode. Eu não sou professor de tênis. Eu jogo tênis assim, então você não bem precisa ser professor de tênis ou tenista para abrir uma franquia. Todos os nossos professores, todos os nossos franqueados não são professores. São tenistas recreativos. Eles gostam de jogar tênis, mas não são tenistas. Igual eu jogava lá enquanto executivo. Eu batia bola domingo. Inclusive hoje eu sou um batedor de bola. Mas você pode ser um empreendedor que não é jogador de tênis. Também. Também pode. Também. Tá. Porque ficou essa impressão de que precisava ser tenista. Não, é porque a maioria que tem aberto são tenistas, que eles veem a oportunidade de fazer algo legal. Porque ele entende a carência. Exatamente. O tenista entende, ele vê isso, ele vê o que você falou. Fala, tem fila de espera. É aquele negócio. Eu estava agora mandando um áudio pro gerente da franquia do Alphaville de São Paulo. Falei com ele assim, Moa, isso daí tá igual o Cacau Show na Páscoa. Acelera essas vendas. Eu a vida inteira via na Páscoa a Cacau Show, a fila na porta da Cacau Show. Eu falava, gente, eu queria ter um negócio desse. Você imagina, o cliente tá brigando com o outro para comprar de você. 1 milhão de ovos. Olha isso aí. Sei lá quantos milhões de ovos. O que nós estamos fazendo hoje na Fast Tênis? Nós somos a Cacau Show na Páscoa. Só que no tênis é Páscoa todo dia, Cris.
Então, olha só, se eu fosse você, inclusivamente, avaliava abrir uma franquia da Fast Tênis. Eu vou abrir a franquia de franquia. Você tem tantos negócios, um a mais ou a menos. Para aquela pessoa que não jogava tênis, nem nunca saiu fugida do tênis, a minha volta vai ser... Ter uma quadra. Vou ter uma quadra de tênis. Ué, você vai ter uma quadra. Olha só, quem falou que eu não podia jogar, hoje eu sou dona de uma quadra de tênis. Gente, uma franquia de tênis é uma boa ideia, porque isso aí vai... Hoje eu estava conversando essa semana, aliás, é um podcast bem legal que vocês têm que assistir, do Gustavo Pires, que é presidente da SP Tours, que falou sobre mercado de eventos para nós aqui. Que o podcast dele foi bem legal, a conversa com ele, e ele me disse uma coisa que é a maior verdade. Ele disse, se você for fazer um evento em São Paulo, qualquer evento, nós somos 12 milhões de habitantes. Vai encher, vai lotar. Mas como vai ser a experiência desse evento? Né? Então, a SP Tours apoia, fica próximo, ajuda os eventos que às vezes não são proprietários nossos, de outras pessoas que estão desenvolvendo o evento, e a gente fica apoia e fica próximo para que a experiência para chegar no evento, sair do evento também seja boa, não só o evento seja bom. E ele tem toda a razão. Realmente, um público de 12 milhões de pessoas, quantas quadras de tênis cabe aqui? Pensa bem. Então, a carência é enorme mesmo. Agora, se posso abrir uma quadra de tênis? Posso. Sem você, até posso. Vou lá, abrir uma quadra de tênis. Como é que vai ser essa experiência? Com você, eu vou ter essa metodologia e essa tecnologia embarcada e esse conhecimento que você tem para fazer o que ele falou. Trazer a experiência para aquele negócio. Que isso que fideliza no final, né? Faz a pessoa continuar. Porque eu parei de pagar o Centro Paulista de Tênis, perdeu uma aluna. Entendeu? Quer dizer, se você não tem uma experiência boa, a pessoa para em algum momento. Ô, Cris, hoje na franqueadora, na matriz, entre controladoria, marketing, área de experiência, área de operações, já são 50 pessoas que dormem e acordam todo dia obstinado para melhorar essa experiência. Outro dia a gente estava entrando numa sala de reunião falando de NPS, é uma reunião que a gente fica o dia todo lendo o que cada cliente reclamou, e algumas coisas viram um plano de ação, outras coisas viram mudança de processo, outras coisas é para dar retorno para o cliente. O NPS só fecha quando o cliente percebe o retorno. O cliente final tem que perceber o retorno. E aí uma coisa que a gente pensou é o seguinte, nós saímos dessa reunião o dia todo, sentamos para comer alguma coisa, eu e os gerentes da empresa, e falamos o seguinte, quanto a gente está longe do ideal, hein? O quanto trabalho ainda para fazer? E o quanto que a gente está melhor a cada dia. E aí a gente pensou, e quando a gente chegar nesse ideal, a gente vai estar longe do outro ideal. Ou seja, é uma busca infinita. Se você achar que você resolveu tudo, você não resolveu nada. É o começo do fim. Quando você achar, cheguei no ideal, tá faltando humildade, tá faltando fome, tá faltando vontade de aprender. Porque quando a gente chegar nesse ideal, tem outro ideal que a gente quer buscar, e tem outro ideal, tem outro ideal, tem outro ideal, tem outro ideal. E eu vou te falar, vou olhar para os empresários, não é só tênis, não. Qualquer lugar, qualquer empresa que você for abrir, qualquer lugar que você for, você tem que ser obstinado pelo cliente. Falavam lá na minha família de origem libanesa, é muito comum falar que o freguês tem sempre razão. Você já deve ter ouvido isso, né, na sua infância. Freguês tem sempre razão. Hoje é Customer Experience, é tudo a mesma coisa. Só mudou o nome, mas só ficou mais chique. Só ficou em inglês. É o cliente. Outro dia uma pessoa de marketing falou comigo, até, não estou dizendo que está certo ou errado, né? O maior patrimônio da empresa é a marca. Eu falei, discordo totalmente. O maior patrimônio da empresa é o cliente. É o cliente que faz a marca não faz o cliente, não. Hein? O maior patrimônio da empresa é o cliente. E as pessoas não estão dando atenção para isso, Cris. As pessoas estão quebrando, as pessoas estão passando dificuldade porque ela vai fazendo muito processo, muita firula, muita parte física e esquece do cliente. Ontem eu ouvi um depoimento de uma pessoa que trabalha comigo que eu fiquei bastante intrigada. Ele falou, a Chanel, no Brasil, vendia numa perfumaria bem grande chamada Sephora, que é grande, que vende muito e tal. Ela falou, outro dia eu fui lá comprar o perfume, agora eles não vendem mais. Diz que agora a Chanel só vai vender na loja própria da Chanel. Você acha que essa marca está preocupada com o cliente? Não está. Ela deve estar querendo levar tráfego para as lojas dela, fechou a outra loja, que talvez era mais fácil acesso, ou que talvez você tem mais
facilidade de comprar, ou que talvez você se sinta melhor até para entrar. Porque essas lojas, às vezes, muitas pessoas não se sentem bem em entrar. Muitas lojas dessas, as pessoas não se sentem bem em entrar. E não é 1, nem 2, nem 10 depoimentos que eu já vi sobre isso. O atendimento é muito ostensivo. Foca na marca, no brand, né? Foca na marca, no brand e não no atendimento do consumidor. E eu vi aquela conversa dela e falei, gente, que tiro no pé, né? Que tiro no pé. Sabe que outro dia, isso é interessante, você falar que as pessoas têm muita mania de falar que aqui no Brasil, assim, no Brasil é assado. Não é no Brasil, não. Em vários lugares do mundo. Outro dia eu estava em Portugal, na universidade, lá fazendo parte de um grupo, fazendo estudo de caso de uma empresa portuguesa. A empresa tem quase 500 anos, Cris. Quase a idade do Brasil. É a idade da empresa que a gente estava fazendo o estudo lá. E aí dividiram em grupos e vão resolver uns problemas da empresa aqui. Eu estava num grupo, aí tinha 2 heads da empresa, com o desafio e a gente suportando eles ali. Sabe o que eles queriam fazer? Conhecer o cliente deles para poder tirar o tráfego que era transacional e virar recorrente. Mas peraí, como você não conhece o cliente? Uma empresa de 500 anos? Não conhece o cliente. Tinha 1 milhão de pessoas que entravam na rede deles por mês para transacionar alguma coisa e eles queriam conhecer ele para vender alguma coisa recorrente. A empresa tem quase 500 anos, eles não conhecem o cliente. Nossa. Não conhece, as empresas não conhecem. Outro dia, o último caso aqui, grande empresa do Brasil de chocolates e café. Fui fazer uma reunião com um franqueado, sentei e estava esperando a moça vir para trazer um café. E a moça não vem. Eu falei, não tem problema, não. Deus me deu pé, não tem saúde, eu vou lá buscar o café. Mas estranho, né? Falei, moça, tudo bem? Você pode levar 2 expressos, por favor? Ela, você me desculpa, eu não posso levar, não, porque agora a gente não pode servir na mesa mais, não. Lógico que não, coitada, né? Ela tá seguindo as ordens, né? Mas então por que colocou o raio da mesa lá, você não pode servir na mesa? Beleza. Eu coloquei, fui lá buscar. Só faltou chamar a polícia pra mim, né? Eu fui lá, não tem problema. É aquela questão, ela tá seguindo o processo que foi dado a ela. Peguei os expressos, paguei na hora, levei. A gente poderia ter consumido mais outro bolo e água com gás, e porque a gente estava fazendo a reunião. Eu pensei, gente, essa hora deve ter em São Paulo, num escritório super legal, um monte de gente dentro do ar-condicionado, tomando decisão, falando experiência do cliente, fazendo um monte de metodologia de gestão, de design thinking, mas na ponta mesmo, nem o café tá na mesa. O cara não leva o café pro cliente. Faz sentido? O que está acontecendo na ponta? Não tem experiência. O cliente não leva o café. Pois é. Então parece que é óbvio, mas é muito difícil, porque há muitos anos as pessoas não estão focadas na experiência do cliente. Faz tanto processo que o processo fica maior do que o cliente, e deveria ser o contrário, o processo é para suportar o cliente. O processo é para a pessoa levar o café, ainda levar um chocolate, perguntar se quer uma água com gás, né? Fazer um bolo, se não quiser um bolo, dar um pedaço de bolo para ela sem cobrar nada, para ela voltar, já fazer um cartão fidelidade. Esse é o processo. Então, assim, eu não estou querendo criticar para dar destaque, criticando. Mas não é isso. Mas é uma provocação. Nós não estamos criticando, a gente está provocando. Pensamento, reflexão sobre isso. Quer dizer, eu fui agora eu fui fazer uma viagem, fui para um hotel. Cheguei lá, a experiência foi ótima, o dono do hotel foi simpaticíssimo, não sei o quê. Na hora de ir embora, a moça fez tanta coisa errada, que eu saí de lá incomodada. E falei, nunca mais vou voltar para esse lugar. Pois é. Falta de treinamento, de equipe. Provavelmente. E, assim, do jeito de atender, do jeito de falar, do jeito de fazer. Então, não sei, eu acho que realmente as coisas não são maiores do que as pessoas. Enquanto as pessoas não entenderem isso, quer dizer, o banco não é maior do que o cliente do banco. Ele tem que atender bem aquele cliente, porque senão ele vai perder o cliente. E assim toda hora acontece. 1000%. Toda hora acontece. E aí, se acontece comigo, eu fico pensando quanto deve acontecer para todo mundo. Porque acontece com todo mundo. Então, acho que é uma boa reflexão hoje mesmo a gente voltar a pensar um pouco mais em viver a experiência como cliente das nossas empresas, para ver como é que o cliente está sendo atendido, como é que ele está sendo recebido, para saber se o negócio vai continuar crescendo ou não.
E cultura. É. Cultura de obsessão pelo cliente. Outro dia, uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte: olha, o CEO da empresa me pediu para fazer uma estruturação de liderança focada no cliente. Você me ajuda, Lucas, a bater um papo sobre isso? Eu falei, não, você não vai conseguir fazer isso. Não te ajudo porque é uma missão impossível, nós vamos gastar tempo de nós dois. Ela, por quê? Porque esse é o papel do CEO. E você não poderia ter te delegado, não, hein? A cultura é job do CEO. Se ele não vai colocar isso na pauta dele, sem chance, vai virar adesivo de parede. Eu tenho 2 reuniões que eu participo com a rede ativamente hoje. É a do NPS e a do planejamento. E 90% do meu discurso é cliente. O resto é resto. Se qualquer empresa, não vou dizer qualquer empresa não, porque tem mais complexidade do que isso, mas no nosso caso, se a gente tem um NPS alto Você está falando de vendas. e faturamento alto, com custo sob controle, então vamos lá, você tem alto NPS e alto lucro líquido, seu cliente está feliz, seu caixa está feliz. O resto você resolve. Não deixa se perder no meio, não, e esquecer do fim. Cliente feliz, caixa feliz, Cris? Não, é que se o cliente está feliz, você vende. Quem vende, se você vende mais, você lucra mais. E vende mais vezes o mesmo cliente. Mas, assim, as pessoas não têm esse pensamento. É muito difícil mesmo. As pessoas entenderem que a empresa inteira trabalha para o departamento de vendas. Porque se não vender, não tem empresa. Não, se não vender, não tem empresa. Eu falo lá com o pessoal da controladoria que a gente tem que ter alguma coisa para controlar, né? Porque chega Porque chega venda também que já é só Jesus, né? E eu sou de venda. Eu sei como é que funciona. Eu conheço a cabecinha do vendedor, já fui vendedor e eu adoro a área comercial. Então acaba que Todo bom empreendedor tem que ser... Todo bom empreendedor tem que ser um bom vendedor. Tem. Se não for vendedor, tem que arrumar um sócio que vende. É. Mas primeiro você gera o problema. Eu estava conversando com o nosso CFO outro dia, assim, a controladoria, e ele é muito ciente disso, é parceiro nosso. Ele fala, a controladoria tem que ter algo para controlar. Senão a gente não faz sentido desistir. Então você tem que chegar aos problemas para você. Então, o vendedor, a missão dele é colocar o contrato na mesa. E a missão dos demais é processar o contrato e depois deixar o cliente feliz, que é vender todo dia. Sabe aquele filme que eu esqueci o nome, que me lembrei agora, que a menina esquece, aí perde a memória todo dia. E faz de novo. Como que chama? Nossa. E aí todo dia quando ela acorda tem uma videocassete ali. Coisa da marmota, não é? Que ela todo dia, ela dorme, acorda no mesmo dia e faz o dia de novo. Não, ela acorda no dia seguinte, mas ela perdeu a memória. Todo dia ela perde a memória e o marido dela deixa uma fita cassete do lado, na época era fita cassete do lado do videocassete, escrito assim, assista esse vídeo antes de sair do quarto. Ela assistiu o vídeo e o vídeo mostrava quem ela era e contava pra ela que ela tinha esse problema. O filme é lindo, vou achar o nome e vou te mandar. Não vi esse o filme é maravilhoso. E eu acho que cliente é a mesma coisa. E não só cliente, relacionamentos em gerais. Nossos filhos, esposas, maridos. Você tem que conquistar a pessoa todo dia. Não, eu estou falando de um outro filme. Tem um filme que ele tinha lá o dia. Passava o dia inteiro e tal e ia dormir. Quando ele acordava de manhã, ele estava no mesmo dia. Em looping. E aí ele tinha que fazer tudo aquilo de novo. Aí ele ia dormir. No dia seguinte, ele acordava no mesmo dia. E aí ele acontecia a mesma coisa. Passava e falava, oi, Lucas, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem e tal. Aí eu encontrava no café. Vamos, moço, eu quero tomar um café. E tomava café. Então, ele tinha que atravessar a rua. Todo dia ele fazia as mesmas coisas. E aí você vê que cada dia, como ele tinha o conhecimento do que ele tinha feito no dia anterior, ele melhorava aquilo. Então, não passava por você e falava, e aí, Lucas, tudo bem? Eu já falava, oi, Lucas, tudo bom? Como é que você tá? Como é que tá sua mãe, teu pai, sei lá. Entendi. Então, ele ia aprimorando o que ele ia fazendo a cada dia. E aí você fala, nossa, como a gente pode fazer a mesma coisa de um jeito melhor todo dia. Bem melhor. É aquilo que você falou, você pode estar sempre melhorando, né? É infinito, infinito. É infinito. Quando a gente acha que acertou em tudo, nós Até erramos as na coisas humildade. mais básicas você pode fazer melhor. Exatamente. A gente fala que quando a gente acha que acertou em tudo, a gente errou na humildade, porque a gente não acerta em tudo. Mas tem que tentar. Eu falo isso com meu filho mais novo. Pai, eu errei. Falei, fez o seu melhor? Fez, então não tem problema. Então tá bom. Mas faça o seu melhor. Erre fazendo o melhor. Lembra dos 3 porquinhos, né? Quem perdeu a casa? Os preguiçosos. É outra coisa que é muito triste, a preguiça. O porquinho da palha é preguiçoso.
O da madeira é preguiçoso. O que gastou mais tempo fazendo a casa de tijolo, o que aconteceu com ele? Serviu de abrigo para os outros. Provavelmente cobrou um aluguel, rentabilizou a casa dele. Com certeza. Outra Virou um coisa, porquinho a preguiça é uma tristeza, é um negócio triste que a pessoa tem controle e não consegue resolver. Tem gente que é preguiçoso. Pode fazer Você uma dá coisa, um não faz, trabalho porque a não quer mais, fazer. a primeira coisa que fala, ai, não vai dar para eu fazer isso. Mas como que não vai dar? Ah, não, muito difícil fazer isso. Ah, não, desse jeito eu não quero fazer. Você já fala não de cara. Você nem tentou. Você nem aprendeu, nem quis fazer melhor. Não é possível que isso não tenha uma coisa dentro de você que te fala, ah, que legal, um desafio melhor, vou fazer melhor. Dá um choque, Nossa, né? vou fazer. Pelo amor de Deus. Você tem que sentar do lado e falar, pelo amor de Deus, aprende esse negócio diferente. Ou queira fazer isso aqui de outro jeito. Vamos fazer isso melhor. Vamos fazer mais rápido. Ah, não consigo. Ah, não dá. Ah, não posso. Acaba até fazendo. Aí no final você fala, ué, mas você não fez? Tá vendo que fez? Tá vendo que dava? Será que ela Mas tem percebeu? que ter alguém atrás cutucando, né? Aí é difícil. A preguiça é difícil. Vou te falar que lá em casa, tem até um quê corporativo lá dentro, eu com meus meninos, principalmente, né? A palavra preguiça lá em casa é proibida. Se a pessoa está cansada, vai descansar. Não é preguiça. Preguiça é pressupõe assim, eu posso fazer, tem tanta condição, não faço porque não tenho vergonha na cara. Essa é a preguiça. Agora, eu estou cansado, às vezes as pessoas falam, tá curtindo preguiça. Não, tem ninguém curtindo preguiça. Preguiça não é para curtir, preguiça é para espantar. Tá descansando. Porque amanhã tem que estar novo. A preguiça é uma palavra que todo mundo tive tirado do dicionário. Agora, descansar tem que descansar, óbvio. Né? Eu Todo acho mundo pior dorme, descansa. do que preguiça, sabe qual é a coisa que me incomoda muito? Por quê? Gente que procrastina. Ah, daqui a pouco eu faço. Ó, tem isso aqui para pôr lá, por favor? Ah, daqui a pouco eu faço. Lucas, isso aqui. Ou daqui a pouco chega, eu né? faço. Uma hora Não chega nunca esse daqui a pouco. Daqui a pouco eu levo, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu ponho, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco quando, caceta? Faz já. Bora já tira da fazer, frente. ué. E faz outra coisa daqui a pouco. Daqui a pouco você tá na terceira coisa. Você tá... Já podia ter feito quatro já coisas. fazer quatro coisas. Não, Fazer daqui a uma. pouco. Não, daqui a pouco eu faço. Nossa Senhora. Quando minha filha fala, daqui a pouco eu faço, eu falo, não. Daqui a pouco não. Agora vai fazer. Agora. É importante isso, Cris, porque assim, para o empreendedor, não tem espaço para isso. Não tem. Por isso que nem todo mundo também pode empreender. Ou deve, ou tem que querer também, né? Agora, a partir do momento que a pessoa se predispôs a empreender, ela tem que ser... Ela é a dona do destino dela. Não tem ninguém pagando salário para ela mais, não. Porque é o contrário, né? Ela tem que pagar para as pessoas, né? Então, o jogo muda de figura, né? Sim, com certeza. Bom, eu quero uma franquia de tênis. Já decidi, vou fazer uma franquia de tênis, é um ótimo negócio. Perfeito, maravilha. Gostei mesmo. Mas é legal mesmo, porque é uma demanda enorme e vai crescer mais ainda. E se Deus quiser, o Fonseca vai ser o maior campeão mundial. Aí ajuda mais ainda. E daí todo mundo vai querer. Aí Outro ajuda. dia o pessoal da On Running estava, não sei onde eu li, ou se alguém me contou, acho que alguém me contou, que toda vez que ele ganha o campeonato, vende todos os uniformes dele. Sobra um no estoque. Aí. Então, as pessoas realmente se inspiram nesses ídolos, né? E muita gente vai querer jogar tênis por causa dele, com certeza. É um timing bom também. Cris, a gente tem muito ídolo no Brasil, principalmente dos empreendedores, né? Acho que o Brasil ele tem um quê empreendedor de necessidade, que é 77%, que é outra conversa, mas tem os empreendedores que inspiram a gente, como você, Os tubarões, todos os que os vêm aqui. tubarões. Os que vêm aqui. São assim, nossos tubarões que vêm aqui no Papo de A Tubarões. gente tem o São Guilherme todos da XP, o pessoal do... Um milhão. Não vou nem falar aqui, mas tem... A gente precisa levar para as pessoas esse pode. Porque para falar que não pode, tem muita gente. Muitas vezes, coitado vira até preguiçoso ou procrastinador. Por que eu falo coitado? Porque às vezes ele nasceu já num lugar em que foi tolhida toda boa iniciativa, boa vontade dele. A mãe fala que não pode. Se nasceu pobre, vai ficar pobre. Ah, não pode, porque isso. Ah, não pode, Crença porque aquilo. limitante. Crença limitante. É difícil romper essas crenças. Então, acho que o seu podcast, todo o seu conteúdo que você faz, levar para essas pessoas, se alguém que estiver assistindo, uma pessoa, se a gente conseguir quebrar essa crença com esse nosso bate-papo hoje, já valeu muito a pena. Já valeu muito a pena. Já valeu o nosso papo. É isso aí. Muito obrigada, viu, por ter vindo. Deixa uma mensagem. Mais uma, né? Já deixou várias. Mais uma, Mas deixa uma afinal. Tá, mensagem final. Eu vou falar de crença limitante. Porque quando eu era nascido em Oliveira, eu tinha o básico, tive educação, tive uma boa família, mas
quando eu fui falar que ia fazer administração em Belo Horizonte, a primeira coisa que as pessoas criticavam e meio que debochavam era: você vai administrar o quê? Você não tem nada para administrar. Eu não tinha. Mas a gente criou. Vou falar gente porque eu junto com a minha equipe, né? Então um batalhão de gente por trás da Fast Tennis. Quando eu falo da Fast Tennis, estou falando em nome de toda a equipe. Todas as pessoas podem duvidar de você, todas, e vão duvidar. A maioria pode ser que não seja por mal. A maioria, ela vai colocar as limitações em você, as limitações dela. As pessoas vão dar pra gente o que elas têm. E se ela tem limitação, ela vai dar limitação. Então, respeita as pessoas que estão te limitando, mas não escuta. Respeita, mas não escuta. Quando você quiser ter alguma referência, você tem que buscar alguém que fez o que você quer fazer. Seja no empreendedorismo, seja na medicina, seja no esporte, seja onde for. Não escuta as pessoas que vão falar que você não pode. Porque todo mundo pode falar e a maioria vai falar. Só você que não pode duvidar. Só você. Você tem que olhar no espelho e se achar a pessoa mais linda do mundo, no sentido de sonhos, de aspirações, de sentimento, e ir sempre para cima. A gente fala muito, vão para cima, é ir para cima no sentido de olhar para cima, de olhar para o sol. Eu estava indo para o aeroporto hoje, tocou aquela música do Jota Quest cantando com o Milton Nascimento, e falava assim: para onde tenha sol, é para lá que eu vou. E eu vim cantando alto e tal, o rosinho aberto, e é coisa mais linda, porque o sol está para cima, está iluminando, e onde a luz não é escuridão. E a nossa luz é que vai mudar o mundo. Quando eu mudo, o mundo muda. A qualidade de vida não está na praia, não está do lado de fora. A qualidade de vida é de dentro para fora. Se você está deprimido e vai para a praia, a depressão vai junto. Se você está deprimido e vai num show, a depressão vai junto. Não importa. É dentro de você, a energia é tua. E o que você mostrou aqui hoje é um exercício de antifragilidade. Quando as coisas dão errado, e dão muitas vezes, né? Porque Sim. Você só precisa estar vivo para as coisas darem errado. Exatamente. Então as coisas dão errado mesmo. E muitas vezes dão errado. Você chega em casa e você falou: foi uma noite de sono. Não foi uma noite de sono, não. Foi um exercício de antifragilidade. Quando você para e fala: como que eu vou transformar essa realidade numa coisa boa? E você sempre saiu com uma solução que te transformou. Isso é uma pessoa antifrágil. Quando você para, analisa o problema que você tem e cria uma estratégia e sai com essa coisa transformada. E aí você ganha força, ganha espírito de novo e fala: agora eu vou de novo, e agora eu vou diferente. Só que eu vou diferente, porque também se eu fizer o mesmo jeito, vou colher o mesmo resultado, então eu tenho que ir diferente. E a antifragilidade te dá esse ensinamento de como você vai arrumar uma nova estratégia para fazer aquilo diferente. E aí você vai e vence. E aí você ganha mais crença em você mesmo, porque o resultado alimenta a crença e a crença alimenta o fazer. Né? Quando você tem resultados, você fala: bom, eu sou... Tá rolando. Eu sou bom, vou conseguir. Aí você faz mais. Aí quando você faz mais, você tem mais resultado. Aí quando você tem mais resultado, você alimenta mais a tua crença ainda. Então esse círculo é muito virtuoso. E ele só vai acontecer se você for antifrágil para, na hora que as coisas darem errado, você conseguir se transformar. E toda vez comigo é assim. Às vezes eu falo: nossa senhora, não vai dar, não vou conseguir, não vai dar certo. Não é possível, meu Deus, isso é possível. Aí eu falo: calma. O que aconteceu? Por isso, como é que eu vou sair dessa? Assim eu tenho esse caminho, essa estratégia. Porque quem vence a guerra é o que tem a melhor estratégia. Se você conseguir traçar uma nova estratégia para aquela situação, você ganha força, ganha poder, ganha... né? E vai, e dá certo. Entendeu? Posso fazer um complemento? Por favor. Junto com a estratégia, tem uma palavra que eu gosto. Se perguntar que Deus me deu alguma coisa, isso foi dado, não sei, disciplina e visão. Acho que a estratégia é muito da visão, né? Você conseguir enxergar o que você quer, trabalhar a mente em paz. E a disciplina, que eu acho que tem um fazer fator de novo. É todo dia um pouquinho, porque nada do dia para a noite é um pouquinho. Aí tem dia que é difícil mesmo. Meu amigo, tenta dorme amanhã outro dia. Dorme, não fica reclamando com as pessoas pelos cantos, não tô postando nada. Dorme amanhã outro dia. E aí acorda sem vontade de fazer, faz assim mesmo. Faz assim, vai fazendo um pouquinho todo dia. E quando você olha, já deu um tantão. Isso é disciplina, é ser discípulo de algo que você se propôs. Se propôs, seja discípulo disso. Agora tem que tomar cuidado com o que você se propõe, né? Que é a estratégia. Então, se você fizer a estratégia errada e ser disciplinado para chegar no lugar errado, também nós temos um problema. Então, assim, quando você estratégia, você alinhar a estratégia à disciplina. E hoje em dia, muita questão de humildade, de adequando a sua estratégia, sendo humilde, de adaptando para poder chegar no
no destino final, né? Mas agora eu vou parar de falar, que eu te falei que eu empolgo. Não, maravilhoso, muito bom. Olha, você precisa voltar aqui um monte de vezes. Eu acho que a Vamos. cada 50 quadros eu vou fazer você vir aqui contar a próxima etapa. Vai ter mais coisa, porque nós vamos falar de internacionalização. É, maravilhoso. E quero saber cada etapa como é que está indo isso, porque acompanhei desde pequenininho e estou vendo que você vai ser um grande vencedor. Obrigado. Eu quero ver se esse negócio vai virar um unicórnio brasileiro. Obrigado, a meta é essa. Parabéns. A meta é essa, obrigado. É isso, gente. Dá para fazer? É só querer. Disciplina, constância, né? Visão. Isso é a coisa que a gente repete aqui no Papo de Tubarões todos os dias. Não sei como é que eles me aguentam, porque eu falo isso toda hora. A repetição é a mãe do aprendizado, né? É isso aí. Ó, assista o Papo de Tubarões, assista as outras entrevistas do Papo de Tubarões, que tem um mais legal do que o outro aqui. Não deixa de compartilhar esse vídeo, dá um like nesse vídeo e volta sempre aqui no nosso canal, que a gente aprende todos os dias com esses exemplos incríveis. Lucas, maravilhoso. Obrigado pela Muito oportunidade. obrigado pela sua presença aqui mesmo. Foi um grande ensinamento, eu adorei. E você me desbloqueou meu tênis, estou muito feliz. Não, com certeza, você já entendeu que o problema nunca esteve em você. O problema estava no modelo mental do professor, que está hoje espalhado pelo mundo inteiro, esse modelo mental. Ah, gente, Mas nós vai estamos mudar quebrando isso, ele. vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Obrigado. Obrigado. Até a próxima.